você que está trabalhando já há muitos anos numa empresa americana, o que da cultura da empresa americana você, cara, curte? Quais são as rotinas no seu dia a dia como um gestor que vê que é transformador assim para sua rotina como um líder de uma área tão importante dentro da AWS? O que você gosta de acompanhar de indicadores? Eu queria entender um pouco da sua rotina como gestor, sabe? Perfeito. Primeiro, eu costumo dizer que realmente a Amazon e a AWS de uma forma geral mudou minha vida profissional, tá? Porque o americano tem uma cultura muito diferente que a gente, fato. Em que sentido? Eu tentei empreender muito no Brasil, né? E, por exemplo, eu fui para muitas reuniões aqui no Brasil, você não sabia se tinha sido boa ou ruim. Acabava a reunião, eu não sabia se tinha um sim ou não, né? E, enfim, isso eu acho uma falta de respeito muito grande com o tempo dos outros. Isso eu percebi, por exemplo, que o americano respeita muito o tempo de todo mundo. Então, um sim ou não, você vai receber rápido. Eles são mais diretos. Isso eu acho fundamental e mudou minha forma de ser, inclusive, também, minha forma de pensar nesse sentido. Eu não estou dizendo que nossa cultura é certa, tá, pessoal? Estou dizendo como é que a gente trabalha, tá? Inclusive, a gente tem a cultura de inovação da Amazon, né, e de gestão de uma forma geral, causa... né, tem muito cliente que tem interesse em conhecer, né? Porque, obviamente, a gente é uma das maiores empresas do mundo, né? Enfim, empresa trilionária, tem 1.400.000 funcionários. Né? E como é que pode? Para mim era assustador. Primeiro, mudar de minha vida eu tinha trabalhado em algumas empresas de tecnologia, mas que a maior não tinha 250 pessoas. Aí, então, para mim, como é que eu vou me dar? Será que eu vou me dar bem? Vou me adaptar, né, a esse conglomerado aí gigantesco? Mas eu entendi que eles têm uma estrutura realmente bem diferente. Por exemplo, os famosos Two Pizza Teams, as equipes de 2 pizzas, né? Cada gestor lidera diretamente, no máximo, as pessoas que se alimentariam com 2 pizzas de tamanho grande americano. Eles falam assim, né? Ou seja, de 8 a 10 pessoas, tá? Diretamente. E, obviamente, indiretamente pode ter uma influência maior, mas diretamente a gente acha que isso só pode são seus liderados diretos. Isso, que pode dar atenção suficiente para ajudar o crescimento daquela pessoa na sua carreira, para ajudar ela a estar trabalhando na maior performance possível. O máximo que um gestor consegue são 10 pessoas de maneira direta, tá? E, a partir daí, tem uma cultura de captação, né, o que a gente chama dos mecanismos, né? A gente cria mecanismos de captação de feedback que a gente está constantemente revisitando. Seja do cliente final, né, na ponta mesmo, no uso, tá? Seja dos nossos próprios funcionários, né, nossos colaboradores, que podem dar feedback sobre literalmente qualquer empresa da Amazon. Vai ter alguma ideia? A gente tem estrutura para captar esse feedback. Tá? Então, vamos lá. Você perguntou em relação a métricas. A gente tem relatórios semanais, mensais, né? E aí trimestrais e anuais. Tudo que o seu time tem que produzir. Exato. E aí eu peço para meu time, né, colocar os highlights e os lowlights, né, daquele meio, daquele período, né? Ou seja, as coisas de destaque, né? Eu vou falar um pouco português aí, desculpa. Enfim, o que aconteceu de eventualmente poderia ter sido evitado e como. Que pode melhorar, né? A gente não pede opinião, a gente quer saber de dados. Aconteceu isso. Muito interessante, cara. Aí a gente pega a pergunta básica: o que é que você poderia ter feito de diferente? Por que você está nessa situação? Como a gente poderia ter ajudado o cliente melhor? Né? E a partir daí a gente vai compilando esses ensinamentos que, por exemplo, no meu caso, o time de vendas diretamente está captando dos clientes finais ali no campo, e eu vou compilando essas informações, criando documentos menores e passando para meu chefe. Tá. Aí, então tem toda... Porque, cara, eu imagino que o nível hierárquico de milhares de pessoas deve ser um negócio enorme, né? Exato. São milhares de pizza teams, né? Então tem esse tipo de relatório que a gente vai juntando, né? Não somente, como eu falei, highlights e lowlights, mas também observações de mercado, barreiras internas e externas, né? Riscos, né, a considerar, oportunidades. E isso eu estou falando especificamente sobre a estrutura comercial, mas pode ser sobre uma ideia de produto. Tá. Né? No caso, o programa Activate foi um que chama two-pager, né? Um documento de 2 páginas que alguém pensou, acho que os clientes poderiam se beneficiar de créditos. Né? Isso tem 8 anos. Vou fazer uma pesquisa aqui. Aí o cara montou, aqui a gente não quer saber a opinião, quer saber a pesquisa. Então, fatos. Exato. Então, fez análise de uso de cloud de X clientes, fez análise do mercado, né, quantas startups tinha, o que está sendo gasto, o que está sendo investido, enfim, traz toda, né, um estudo, e ele faz o que a gente chama de escalar. Escala para seu manager, para seu líder. E o líder avalia aí, primeiro, antes disso, ele até pede feedback dos seus pares. Tá. O que eu posso melhorar aqui nesse documento? Eu estou justamente nesse processo agora a nível anual. Tá. Né? Aí os pares dão os feedbacks, ele melhora a escrita.
Aí ele passa, quando ele acha que está pronto o documento, passa para o líder. O líder vê lá, revisa, sugere alguns feedbacks, pede para ele, baseado nos nossos famosos princípios de liderança, a fazer, por exemplo, um dive deep, né, em algum tema específico, ou seja, se aprofunde mais sobre isso aqui, traga mais fontes, né? Como é que você tem certeza que isso aqui é real? Né? Como é que você tem certeza que isso aqui é o melhor para o nosso cliente? Quais são os data points que você buscou e com quem é relevante mesmo? Ou seja, fazer perguntas como se fosse um bebê mesmo. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Às vezes até irritante, sinceramente. Para não mas perder tempo, isso é fundamental. eficiente, né? Isso gera eficiência, né? Porque justamente que já passando no nível de liderança, que o custo da hora é muito alto. E todas as contas que eu aprendi aí voltando para a cultura americana, é que se você está numa mesa com 10 pessoas, aquela hora ali custa uma fortuna. Né? Então, isso é vivo. Isso é vivo ali no... Então eu comecei a pensar assim, coisa que eu não pensava. Sinceramente. Eu não valorizava tanto tempo como isso. Eu recomendo a todo mundo começar a pensar desse jeito. Eu te garanto que vão reduzir a quantidade de reuniões e pensar mais aí em e-mails ou outras formas de comunicação. Tá? Então, assim, resumindo, o que eu aprendi é que esses caras realmente só tomam decisões baseadas com muitos dados e sem pressa. Né? Eu mesmo, quando fui founder de startup, precisava da grana, né? Tomava muita decisão muito rápido e errava muito. Né? Justamente por isso, porque nos permitia ter o tempo de pesquisar, e isso é o grande diferencial de grandes empresas. Né? Você falou um negócio que me chama muita atenção, que é, cara, a pessoa tem que escrever um documento. Não é que ela chama uma reunião, convoca 10 pessoas e aí ele começa a falar, não, cara, tem que ser um negócio estruturado, porque vocês são muito grandes. Então eu acho que deve existir uma relação de trabalho assíncrono, cada um no seu momento, muito forte lá dentro, né? Esse lance de você sentar, refletir, de fato embasar o que você está propondo antes de convocar uma reunião, parece que é um negócio, quase uma religião ali de vocês, né? A gente tem uma cultura de escrita muito forte. Né? Voltando ao que eu acabei de mencionar, a gente tem os 16 princípios de liderança da Amazon. Né? O primeiro é o Customer Obsession, né? É a obsessão pelo cliente. Tá? E eles não ficam no papel, tá? Eles realmente fazem parte do nosso vocabulário. Tá. Então, na hora de tomar decisões ou escrever documentos, a gente usa muitos princípios de liderança. Legal. Tá? E alguns deles são até contraditórios, né? Tipo bias for action, viés para ação rápida, né? Contra o dive deep. Mas a gente faz de propósito, para que a pessoa balanceie de acordo com aquele contexto. Tá? E isso a gente usa um conversando com o outro, conversando, por exemplo, de algum argumento. Né? Isso não está sendo dive deep o suficiente, entendeu? A gente usa esse nosso vocabulário. Então, na questão da escrita de documentos, o que a gente entendeu isso é uma coisa de Bezos lá atrás mesmo, é que a gente acha que é a forma mais eficiente de usar o tempo. Né? Voltando de novo, o tempo. O tempo é a coisa que a gente mais tem de valor na nossa vida. Você pode ser bilionário, mas o tempo é igual para todo mundo. Né? Para quem está ganhando um salário mínimo. Então tem que saber realmente valorizar muito os seus tempos. Né? Então o que a gente percebeu, e você deve ter ouvido falar sobre isso. A gente nas nossas salas de reunião, vamos supor, né? Independente de estar home office ou fisicamente em um lugar, a gente, primeiro, evita... Eu não vou dizer 100% usar PowerPoint, mas é basicamente sim, a gente não usa PowerPoint. Não usa. Tá? Por quê? E isso é muito interessante, que eu quando aprendi isso lá, nesse curso lá que a gente fez internamente de cultura e inovação. O PowerPoint tem... que eu gosto, sempre gostei de apresentações, fiz a minha vida inteira, recomendo, enfim, é um produto legal demais, super sucesso. Mas o que acontece? Às vezes, o conteúdo do PowerPoint é influenciado pelo carisma do apresentador. Entendi. Segundo, se alguém chegar na sala de reunião atrasado, seja lá pelo motivo que for, não consegue mais, né, tá na mesma página, literalmente. Tá? E o documento não. Então, como são nossas reuniões? A gente senta, né, depois que o documento já foi aprovado pelo líder, beleza, vamos conversar sobre isso aqui. A gente senta e os primeiros 10, 15, 20 minutos todo mundo não fala nada, só faz ler o documento. Isso funciona mesmo? Desse jeito, inclusive online. Nossa vida é essa. E aí anotando os feedbacks todos. O dono do documento já pode até ir respondendo ali online hoje, ou então a gente espera, né, para todo mundo ler o documento e aí começar a ter os feedbacks. Legal. As perguntas e respostas, focado no documento. Porque às vezes no PowerPoint as pessoas vão atrapalhando, mas a resposta está no próximo slide. Tá, é verdade, faz total sentido. Tá, então sim, foi um estudo, né? Não o problema, a questão de ter essa cultura de escrever é muito forte justamente por isso, né? Porque a gente acha que é a forma melhor de economizar tempo, né? Porque a gente precisa de ter o máximo possível de tempo tratando nossos clientes e não resolvendo questões internas, né? A gente acha que isso é o que os nossos clientes pensariam de melhor sobre a nossa decisão de investimento. Se a gente pensar como a gente tem essa pergunta sempre nas nossas cabeças.
Né? Inclusive, tem a brincadeira da sala de reunião ter uma cadeira vazia para o cliente. É justamente isso. Vocês teriam vergonha de falar isso na frente do nosso cliente? Tá. O que ele acharia dessa decisão? O que ele acharia de você ter investido essa passagem aérea para ir em tal lugar? O que ele acharia de todas as decisões que a gente toma? O cliente tem que fazer parte. Pelo menos pensa o que é que o cliente vai pensar sobre isso. Isso é parte de um dos 16 princípios de liderança de vocês. Faz parte da nossa cultura diária. Né? E, enfim, os princípios são dinâmicos, são vivos, né? Que é de acordo com a evolução aí dos tempos. Inclusive, no ano passado, a gente lançou 2. Ah, é? Que são... sucesso, né? Falar em português, mas recomendo todo mundo aí que está nos ouvindo. Isso é público? Sim. A estudar os princípios de liderança da Amazon, tá? Porque, no mínimo, pode te ajudar a pensar diferente sobre os clientes, tá? Então, no ano passado, a gente lançou que sucesso traz muita responsabilidade, né? A gente nasceu numa garagem, mas a gente não está mais lá. Então, a gente tem que servir como exemplo para outros, né? E strive to be the best employer. Tente ao máximo ser o melhor empregador possível. São 2 princípios que estão muito unidos numa coisa muito importante hoje em dia, que é a gente cada vez mais focar em investir em inclusão e diversidade. Tá? Nossos líderes perceberam que a gente poderia ter feito muito melhor no passado. Então isso se tornou meta nossa. Por quê? Porque a gente tem clientes de todos os tipos. Então a gente precisa de pessoas de todos os tipos, que saibam escutá-las e tomar decisões e representá-las na nossa tomada de decisão. Tá? Então a gente tem metas de contratação, né? Inclusive metas de apoio a empreendedores de diferentes raças, gêneros, enfim, credos, e todo o mundo. Né? Então, por exemplo, uma das metas que a gente estabeleceu é aumentar em 50% a quantidade de líderes mulheres, de líderes negros, em todas as camadas da empresa. Né? Exatamente. Então, isso é meta. Mas é uma coisa que é muito importante, isso eu recomendo para todos, é que não é para ficar bonitinho, para inglês ver, não, vamos falar assim. Tá? É por questão de sobrevivência do negócio. Quem não fizer isso está perdendo dinheiro e vai acabar sendo aniquilado pela concorrência. Porque para você ter um negócio sustentável, você precisa entender de seu cliente. E para isso você precisa contratar pessoas de todos os tipos. Total. Então, simplesmente é isso que eu te acredito. E eu sou um embaixador disso e tenho orgulho de ter cada vez mais feito minha parte. Por exemplo, o meu time é mais do que dobrou a quantidade de mulheres, né, que tinha desde quando eu entrei. Então, a gente sabe que a gente sempre pode melhorar.